Eu sou completamente apaixonado pelo Estado de Israel. Muitos dizem que esse Estado de Israel que tem aí hoje não é o Estado, não é o Israel da Bíblia, né? Mas isso, numa parte, é verdade, justamente porque o Israel da Bíblia ele foi destruído, né? As muralhas, as instituições que tinham foram destruídas, sobrou pouca coisa, né? Mas esse Israel que está aí hoje, ele representa simbolicamente, né, a ressurreição, o renascimento, né, do Israel da Bíblia. Ele vem justamente para mostrar que o Israel da Bíblia ainda está vivo, que ele não morreu. E eu amo Israel, né? E eu amo pensar nos textos bíblicos, em Israel, em Jerusalém, amo aqueles lugares, amo o serviço de inteligência do Mossad, né? Fala a verdade, quem não ia querer trabalhar para o Mossad, não ia querer servir o Mossad? Eu, sinceramente, amo tanto Israel que eu me sinto propriedade de Israel, do Mossad, do serviço de inteligência de Israel, né? Então, o que eu puder contribuir por Israel, eu faria, né? E também queria dizer que eu acho, não tenho certeza que o Estado de Israel, por ser essa grandeza que é, perante os países do Oriente Médio, Israel é pequeno, mas ele é uma criptonita, né, perante aqueles super-homens, né, que são os outros países, né? E para mim, o Israel deveria ser do tamanho do Brasil, inclusive, certo? E eu estava pensando aqui, né, muitas pessoas dizem, né, que eu estava pensando aqui, né? Vou entrar no negócio dos Estados Unidos e Irã aqui, mas eu queria continuar outra reflexão aqui, né? Falando ainda de Israel, né? O Israel deixou para nós um documento, né? Que foi deixado, né? Página por página, montada página por página pelas classes dominantes, né? Que pertenciam, né, de alguma forma a esse povo, né, deixaram para nós a Bíblia montada, né, que como o rei Salomão mesmo disse, não há nada de novo debaixo do sol, tudo que era antes ainda continua sendo hoje, né, da mesma forma. E esse manual que eles nos deixaram, né, chamado Bíblia, para saber como as coisas funcionam, como funciona o sistema, eles nos ensinam, né, que Deus ele é o próprio homem, né, que o homem é o próprio Deus, né, tanto que Deus é sempre a imagem de um homem, a imagem e semelhança de um homem, com desejos de um homem, humanos, né, tudo relacionado a um humano, a um homem, né. E por que que eu digo isso? Porque ela, nesse manual, ensina que você pode ser Deus, você pode se reconhecer como Deus, porque você é imagem e semelhança dele. O que você não pode fazer é mudar a regra do jogo. Porque antes de você vir para esse jogo, as regras já estavam montadas, as regras já estavam feitas, certo? E por que que é importante dizer isso? Porque a gente vê nesse mesmo manual as pessoas que souberam disso, tiveram acesso a essa informação, souberam que era Deus, como o próprio rapper Coruja BC1 diz, né? Olhei para a palavra Deus e dentro dela encontrei eu, né? Ou seja, Deus e eu são a mesma coisa, né? Mas essa Bíblia ela nos deixa documentado, né? Um personagem chamado Jesus que descobriu, né, nasceu dentro da lei judaica, foi consagrado pela sua mãe que era judia dentro da lei judaica, consagrado para ser sacerdote, para aprender as coisas da lei, né, das escrituras, né, para ensinar o povo também, né. A Bíblia mostra que esse mesmo cidadão, ele aprendeu que ele era Deus, né? Mas ele tentou mudar a regra do jogo, né? Então, o fato dele dizer eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu sou o próprio Deus, ele estava correto, né? Mas daí ele dizer que por ele ser Deus, ele era dono do templo de Jerusalém e queria mudar as regras no templo de Jerusalém, como acabar com o sacrifício de animais e dar o próprio perdão, né, para os pecados, sem o sacrifício de animais, né? Apenas colocando a mão na cabeça das pessoas e perdoando o pecado delas sem pedir, né, o ritual que Deus ordenou no começo, né? Quando ele tenta fazer isso, né, ele está basicamente fazendo o quê? Ele está usando, né, a sabedoria, a informação que ele teve de ser o próprio Deus e tentando mudar a regra do jogo, né? Porque as outras pessoas que vieram antes dele eram deuses também e deixaram as regras bem estabelecidas, né? Então, o que que acontece? Esse manual, né, que os nossos mestres do Oriente Médio nos deixaram, né, eles justamente nos ensinam que nós somos deuses, mas nós não podemos alterar a regra do jogo. Isso já aconteceu com um cidadão chamado Jesus há 2000 anos atrás e deu errado para ele, né, porque realmente ele era Deus, né, ele poderia ser considerado a imagem e semelhança de Deus, mas não poderia alterar as regras do jogo, porque o próprio Deus, no princípio,
colocou como lei sacrifício de animais para perdão dos pecados, como lei perpétua que tinha que ser impressa na mente e no coração das pessoas para elas não esquecerem, né? Quando Jesus substitui o sacrifício de animais para perdão dos pecados pelo batismo ou pelo perdão oral, né, de colocar a mão na cabeça da pessoa e perdoar o pecado dela, seja através do batismo ou da posição de mão, né, ele está alterando a lei, ele está alterando a estrutura, né? E nenhum Deus fez isso, né? Então, assim, ele não poderia ser o maioral entre os deuses, né? Maior do que os outros deuses, porque todos eram iguais, né? Todos eram descendentes do mesmo Deus, e era a imagem e semelhança do mesmo Deus, que nascia para dominar e governar. Então, todos tinham que dominar e governar, mas sem alterar as regras do jogo, jogando dentro do quadrado das leis do jogo, né? E é importante refletir sobre isso porque é exatamente isso que Jesus fez, né? Ele tentou alterar as leis do jogo, né? Achou que o fato dele ser Deus, ele poderia alterar as leis do jogo. Isso levou altas consequências para ele, certo? E eu aprendi tudo isso olhando esse manual da Bíblia, né? Aprendendo que eu sou Deus, mas não posso alterar as regras do jogo, com exemplo de pessoas que tentaram alterar a regra do jogo e se deram muito mal, como Jesus, por exemplo. Então, senhoras e senhores, você não pode alterar as regras do jogo, né? Você vive num mundo, num universo político religioso, você não pode alterar as regras do jogo, né? Então, Israel tem toda essa representação para mim, né? Então, poder trabalhar no serviço intelectual, no trabalho, servir intelectualmente ao serviço do Mossad de inteligência de Israel, para mim seria um sonho realizado, né? E eu estava vendo algumas pessoas dizendo hoje que Estados Unidos não conseguiria derrubar o regime do Irã. Estados Unidos conseguiria sim, certo? Principalmente se tivesse a ajuda do Mossad, porque ele precisasse se infiltrar lá no Irã, então ele precisaria de alguém que estivesse no Oriente Médio com capacidade, como o Mossad, por exemplo. Mas ele conseguiria realizar esse esse problema, ele conseguir resolver esse problema e derrubar o regime, né? Mas a gente tem que saber se ele realmente quer derrubar o regime ou só jogar a bomba, porque jogar a bomba você não substitui nem quebra o regime. Por quê? Porque metade da população apoia o regime. Então, se você tem 500 mil de pessoas que apoiam esse regime, você matar a liderança do regime, você fica com mais 599 milhões, né, de pessoas prontas para reerguer o regime de novo, certo? Então, para você poder derrubar um regime, você precisa se instalar no regime como se fosse um câncer. Como que o corpo é destruído? Através do câncer que se infiltra dentro do corpo, certo? Que trabalha dentro do corpo. Ele se torna parte do corpo, uma parte que o corpo rejeita, por isso ele destrói o corpo. A mesma coisa é um sistema político, certo? Para você derrubar um regime, você precisa começar na base. O que é começar na base? Você precisa instituir uma família dentro daquela crença, dentro daquele mundo, daquele universo, daquela lógica, né? E dentro daquele ritual ali, dentro daquela religião ali, você inverte os papéis, certo? Por exemplo, no cristianismo, se você, por exemplo, lá, se você tem um Alá como Salvador, o que você faz? Você encontra argumentos dentro do próprio texto religioso deles, no papel de sacerdote, para apresentar ele como terrorista, certo? Ou seja, você vai manipulando as estruturas, certo? Você vai manipulando elas, mas para você conseguir fazer isso, você precisa se infiltrar dentro do sistema, se tornar parte dele, ou seja, se tornar um sacerdote dentro daquela religião, cumprir todos os papéis, todos os rituais, para você poder ir contaminando, certo? Bem na raiz. Então, qualquer serviço de inteligência que trabalha para derrubar um regime, ele não derruba o regime com bomba, porque bomba não derruba regime nenhum. Como eu disse, você tem vários no repositor, né, que são a metade da população que apoia. Então, para você derrubar um regime, o que você precisa fazer? Você precisa se instalar como um câncer, né? Se instala no corpo humano para destruir o corpo humano, certo? Você precisa ser aquela célula que está enraizada no corpo, certo? E para você fazer isso no regime político religioso, você derrubar esse regime, você precisa se instalar lá dentro dessa comunidade, desse país, entrar na religião, formar família naquela religião, formar autoridades naquela religião, e só depois que você tiver 500 mil de pessoas ou um número suficiente de pessoas, aí você consegue substituir o regime, porque aí você também tem um repositório enorme de pessoas para ir substituindo à medida que você vai manipulando aquela estrutura ali e moldando ela, né? Ou seja, no sentido de derrubar aquele regime, certo? Então, assim, eu acho que os Estados Unidos não quer destruir o regime, só quer jogar a bomba mesmo. Pelo menos é essa a conclusão que eu cheguei até agora. Mas enfim, eu amo Israel, amo Mossad, FBI e todo mundo.